Vamos orar então. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Nós agradecemos ao Senhor porque mais uma semana estamos aqui reunidos em teu nome. E o Senhor nos prometeu que onde dois ou mais estiverem reunidos para estudar sua palavra, o Senhor estaria presente de uma forma especial. E é por isso nós sabemos que o Senhor está conosco nesse momento para ser o nosso guia, o nosso professor, para ungir os nossos lábios, nosso entendimento, nosso coração para a sua palavra, para que nós possamos entender as coisas da maneira correta. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor afaste da nossa presença toda distração, toda dificuldade, todo o coração duro ou fechado, todos os nossos preconceitos, e o Senhor possa nos guiar de acordo com a sua vontade. Que não venhamos aqui a falar de nós mesmos, mas que o Senhor possa falar através de nós. Nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas, e que o Senhor nos abençoe nesse momento de estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, beleza. É o seguinte, ó. A gente, nesse capítulo de João, eu vou falar mais pra você, Guilherme, porque como a gente já falou com a Lili da outra vez, ela já sabe esse comecinho, né, Lili? A gente tá falando aqui nesse momento, Jesus já está perto de morrer. Já está no finalzinho da jornada dele aqui nessa terra. E ele está preparando os discípulos de que ele vai ser entregue, que ele ia morrer na cruz na sexta-feira, que ele ia ressuscitar no domingo e que ele iria para o céu. E que quando ele fosse para o céu, ele ainda não acabou a missão dos discípulos na terra, e ele ia preparar um lugar para a gente, e que ele iria para lá, e um dia ele iria voltar para nos buscar. E é basicamente isso que ele está fazendo. O resumo do que a gente vai ler aqui é exatamente isso. Então, a partir do verso 1 do João 14, ele fala assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Quem está falando é Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, aí vem a promessa: Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E essa promessa da volta de Jesus ela aparece mais de 2000 vezes na Bíblia. Antes de Jesus aparecer como ser humano encarnado aqui nessa terra, já aparecia a promessa de que um dia ele voltaria. Então, na Bíblia tem diversas promessas que Deus fez e todas as promessas que Deus faz ele cumpre. E essa é mais uma dessas promessas. E ela é repetida muitas e muitas e muitas vezes. Só que a grande questão aqui é o quê? A gente tem que entender como vai ser essa volta de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia ensina pra gente que existirão falsas voltas de Jesus para enganar as pessoas. Então, pra gente saber qual que é o verdadeiro e qual que é o falso, a gente tem que conhecer bem o verdadeiro. E a gente vai entender os detalhes que vão tornar o falso falso e o verdadeiro verdadeiro. Então, a partir disso, a gente vai passar para o livro de Atos, capítulo 1. É o próximo livro depois de João. Aqui. Vai estar escrito Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Tá. beleza? Então, Nove que. pequeno. E 9 pequenininho. O que está acontecendo aqui? Jesus já morreu, ele já ressuscitou. Aí no verso 3 fala que ele passou mais 40 dias com os discípulos. E no verso 9 é quando ele está indo para o céu. Então, isso aqui, Jesus, ele já ressuscitou. Ele ainda passou mais 40 dias na terra, falando para os discípulos que a missão deles não tinha acabado ainda, para eles não desanimarem. E aí ele está indo para o céu. E o que acontece aqui? O Guilherme, é muito importante que aqui vai dar detalhes de como Jesus foi e vai dar detalhes de como Jesus vai voltar, para a gente poder saber como é que vai ser a volta dele verdadeiramente. Então, verso 9 começa assim: Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, aí no caso os discípulos, em uma nuvem, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. E aqui está o grande ponto. Esses dois varões vestidos de branco, você tem ideia de quem seja? Se você fosse chutar? Eles estão ali não, reunidos, 11 discípulos, e aparecem dois homens vestidos de branco. não sei. Esses dois homens vestidos de branco, eles aparecem em vários momentos na Bíblia. Eles são dois anjos. Eu não sei se você conhece a história de Abraão. Abraão foi um dos patriarcas da Bíblia, está no livro de Gênesis. Em um momento, ele recebe a visita de Deus, e no caso era Jesus, com mais dois anjos que se apresentam para ele. São os mesmos dois anjos que vão em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló. São os mesmos dois anjos que resgatam Jesus depois que ele passa 40 dias no deserto, quando ele fica em jejum 40 dias. São os mesmos dois anjos que tiram a pedra do sepulcro de Jesus quando ele ressuscita. Então, esses dois varões vestidos de branco, na verdade, são dois anjos. E o que eles falam? Eles falam para os discípulos que Jesus vai voltar da mesma forma como eles viram ele subir.
E aí isso começa a criar várias perguntas pra gente. A primeira pergunta é, pensando no texto que a gente acabou de ler, né? Foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Quando a gente pensa nesse texto aqui, quando a gente vai fazer essa pergunta, quando Jesus voltar, ele vai voltar de forma visível ou ele vai voltar de forma secreta, escondida, ninguém vai saber? Para vocês, Cara, de forma visível, eu acho. Não é? Acredito. Se Isso. você for pensar no texto que a gente viu, falou, ele subiu à vista deles. E o anjo fala, ele vai voltar da forma como ele subiu, não é? Ah, é verdade. Então é de forma visível. Faz todo sentido que seja de forma visível. Então, a gente vai. Eu vou mostrar para você já alguns textos falando sobre isso. Então, primeiramente, se ele subiu de forma visível, ele volta de forma visível. Por que eu estou falando isso aqui? Porque é muito comum, Guilherme, as pessoas ensinarem que Jesus vai vir de uma forma secreta. Tem muitos filmes sobre isso, não sei se vocês já viram, Lili, Guilherme. Tem aquele Deixados para Trás, tem livro, tem série. Que eles falam que as pessoas vão estar vivendo a vida delas normalmente, de repente vai sumir a pessoa, vai ficar só a roupa, porque elas foram arrebatadas secretamente para o céu. O cara tá dirigindo, ele some. eu já ouvi isso. Nas igrejas evangélicas isso é muito comum, né? É, O arrebatamento, né? Isso, Vai subir. exatamente. Então, mas você vê aqui, só nesse texto a gente já vê que não faz muito sentido. Porque o texto fala que ele vai voltar de forma visível. Visível. Então, ele subiu de forma visível, quando ele voltar, ele volta também de forma visível. Segunda pergunta, que também a resposta está no mesmo texto que a gente acabou de ler. Quando Jesus voltar, ele volta tocando a terra ou ele volta nas nuvens? Se foi do mesmo jeito que foi, é nas nuvens. Maravilha. Ou- É isso mesmo. O Mateus 24, depois a gente vai passar nesse texto com mais calma, mas olha só como é que ele fala. Então, é Jesus que está falando, tá? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão, tá vendo? Então, todas as pessoas da terra vão ver. Então, as pessoas que se prepararam e estiverem salvas, elas vão ver. As pessoas que não se prepararam e estiverem perdidas vão ver também. Então, todo mundo. E ainda mais ele fala aqui, ó, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Tá vendo? Igualzinho a gente viu no texto de Atos, falando agora por outro autor em Mateus. Quem escreveu Atos foi Lucas. Então, você vê, pessoas diferentes escrevendo exatamente a mesma coisa. O texto de Apocalipse, o comecinho do capítulo 1, fala a mesma coisa também. Falando sobre a volta de Jesus, fala, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, você vê, igualzinho. Ele subiu nas nuvens, ele volta nas nuvens. Ele subiu de forma visível, ele volta de forma visível. Agora, uma pergunta que não está no texto, mas que é interessante a gente pensar, é o seguinte. Ele vai voltar em espírito ou ele vai voltar em carne e osso? Porque a gente tem que pensar, se ele subiu em carne e osso, ele volta em carne e osso. Se ele subiu em espírito, ele volta em espírito. O que você acha? Ah, eu acredito que em carne e osso, porque ele já tinha. Eu não sei, eu acho que. Eu acredito É que por aí carne e osso. A maioria das pessoas falam em espírito, mas você acertou. Se a gente for voltar no texto de Lucas, capítulo 24, isso aqui é a primeira vez que os discípulos vão ver Jesus depois que ele ressuscitou. Ele fala assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Só que quando eles viram Jesus, eles ficaram assustados. E aí eles falam assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então, quando eles viram Jesus, eles achavam que era um espírito, um fantasma. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? E aí ele mostra as mãos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, se ele ressuscitou em carne e osso, ele subiu em carne e osso. Se ele subiu em carne e osso, Ele volta em carne e ele osso. volta em carne e osso. Faz todo sentido, né? Sim, faz mesmo. Entendi. Então, ele subiu em carne e osso, ele volta em carne e osso. Então, você vê como aqui, desse texto aqui, a gente tira bastante coisa importante sobre a volta de Jesus, vários detalhes importantes. Ele subiu à vista de todos e ele vai voltar à vista de todos. Ele subiu nas nuvens, ele vai voltar nas nuvens. E ele subiu em carne e osso, ele vai voltar em carne e osso. Com a pequena diferença que ele veio, a Bíblia diz que ele veio como um servo sofredor. Ele veio de uma família humilde, ele viveu uma vida simples. E quando ele voltar, ele vem como Deus Todo-Poderoso, como o Rei do Universo. Por enquanto, tudo certo? Certo, Beleza. entendi. Agora a gente vai para o Mateus 24, se vocês quiserem achar aí. Vocês estão em Atos, vocês vão voltar um pouco. João, Lucas, Isso. Marcos, Mateus. Lucas. 19 agora. 19. É 9. Foi Mateus.
Ah, aqui, tá certo. Tá certo, não. Aí vocês Tá. vão achar Mateus capítulo 24. Então aparecerá, pode seguir, estamos Beleza? nele. Então, olha, aqui em Mateus 24, o que que acontece? Os discípulos perguntam para Jesus, falam assim, quais vão ser os sinais da tua vinda, do teu reino glorioso, do teu reino poderoso? E aí Jesus começa a contar para eles as coisas que iam acontecer no mundo próximos da volta dele. Aqui no caso a gente já leu esse texto, mas é só para dar um pouco mais de ênfase em alguns detalhes. Verso 30 diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então, mais uma vez, né? Todo mundo vai ver. Todas as pessoas do planeta Terra vão ver ao mesmo tempo. Ele, aonde? Sim. Nas nuvens do céu, só que dessa vez com poder e glória. E aí no verso 31 fala assim: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos. Ou seja, não é só Jesus que vem sozinho. Quando ele voltar, ele volta acompanhado dos anjos dele. E esses anjos vêm tocando trombetas. E esses anjos são quem vão recolher as pessoas que estiverem preparadas e salvas para levar elas para se encontrar com Jesus no céu. Aí a pergunta agora é o que, Guilherme? Quando Jesus vier, quantos anjos que vêm com ele, você entende? Tipo assim, a gente não sabe o número exato de anjos na Bíblia. A Bíblia fala que tem milhares, de milhares, miríades, de miríades. Mas qual que é a porcentagem desses anjos que vêm com ele? É uma pergunta interessante de se fazer. Tem alguma a ver com esses 4 ventos ou não? Os quatro ventos, quando eles falam sobre isso, normalmente se refere à totalidade. É como se falasse, os quatro ventos é como se fossem os quatro cantos da Terra, né? Tipo assim, como se falasse Ah, o tá. planeta todo. Mas uma coisa que responde isso pra a gente tá em Mateus 24, né? Se você for em Mateus 25, verso 31, ele tem a resposta. É 25 agora. Achou? 25 Seu 25, 31? aqui, ó. Como é que tá aí na Bíblia de vocês? Tá Achamos. aqui. Como é Podem que ler, por favor. Então aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí falou quantos, né? Todos. Todos. Aí tem uns Hum, detalhes muito interessantes que a gente vai raciocinando. A gente tem quantas. Você sabe o número de pessoas na Terra hoje, mais ou menos? 8 bilhões, né? 8 bilhões. Aquela história que a gente sempre escutou de anjo da guarda é verdadeira. Então, dessas 8 bilhões de pessoas, todas elas têm um anjo da guarda. E aí, quantas pessoas já viveram até hoje, não é? Quantas já É. morreram e tinham anjos da guarda também? Hoje eu com meu pai a gente estava pesquisando isso. Qual que é a estimativa de número de pessoas que já viveram no mundo? não- É claro que é uma estimativa muito falha, né? Mas Isso eles. nesses, para ter uma ideia, Gui, é nesses 6 mil anos, tá? 6 mil anos. Tá. A gente procurou no ChatGPT, eles falam de 100 a 110 bilhões de pessoas, imagina. Bilhões. Então, cada uma dessas pessoas tem um anjo. E hoje a Isso, população é quanto, Rodrigo? ele falou, são mais ou menos 8 bilhões. Então, então estão 100 bilhões que já estão mortas, né? Então, pensar que quando Jesus voltar, todas essas pessoas tinham um anjo da guarda. E isso é um dos tipos de anjos. São vários tipos. Existem querubins, ofanins, serafins, vários tipos de anjos. Então, quando Jesus voltar, tem todos esses bilhões e bilhões de anjos que vão voltar junto com ele. Então, é mais um detalhe interessante, porque eu coloco essa imagem aí, porque eu acho que representa um pouco da ideia que eu quero trazer. Porque eu imagino Jesus voltando nas nuvens, e eu imagino a gente não conseguindo ver o fundo do céu de tanto anjo que vai ter, vocês não pensam assim? Bonito. Sim. E não só vão voltar esses anjos com Jesus, mas como esses anjos vão voltar tocando trombetas. E eu tava falando pra Lili semana passada, eu não sei se vocês sabiam disso, mas os anjos, eles não têm o tamanho de um ser humano. O ser humano, quando foi criado, a gente pega lá antes do dilúvio, as pessoas eram gigantes. Então o ser humano tinha mais ou menos 4 metros de altura. E tinha mais ou menos 1,80 m de largura, de um ombro no outro. E os anjos são maiores que os seres humanos, 6, 7 metros de altura. Então você imagina o tamanho desses anjos, o tamanho das É, asas desses anjos, vindo junto com Jesus, tocando trombeta, anunciando a volta dele. Que lindo, né? Não é a coisa mais maravilhosa? Então não só vai ser visível a todo mundo, vai ser também audível, barulhento, né? Nossa, Isso. vai ser ensurdecedor. E a gente Nossa. pensa, né, como é que alguém pode ensinar que isso vai ser secreto? Eu não consigo admitir uma coisa dessa. É verdade. O ano que está chegando, pô. Agora, Gui e Lili, a gente vai voltar no Mateus 24, a partir do verso 5. Aqui a gente vai ver quais são os sinais. Aqui Jesus começa a fazer uma lista das coisas que deveriam acontecer no mundo
para a volta dele. Tá. Sim, Beleza, então no verso 5 ele fala assim: chama. porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E aí ele repete essa ideia no verso 11, ele fala: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ele fala a mesma coisa no verso 5 e no verso 11, quase igual. Se você for analisar, o que está falando aqui? Não só vai ter pessoas, como vai ter também, a gente vai ver outros seres fingindo ser o Jesus e o Messias nesse mundo, como também vão ter pessoas dizendo que estão levando outros a Cristo, mas na verdade vão enganar as pessoas. Aqui eu coloquei nessa imagem um exemplo disso, né? São várias religiões que nós temos no mundo. E todas essas religiões vão dizer que elas estão levando a pessoa para Deus. Só que na verdade não é assim que funciona. Se você for ver, a maioria das religiões são incoerentes com a Bíblia. Se a gente acredita que a Bíblia é a verdade e uma religião fala algo diferente do que está na Bíblia, o que essa religião está ensinando já não é a verdade. E ela já não conduz mais para a salvação como ela disse conduzir. Então Jesus falou que o mundo estaria assim perto da volta dele e é justamente assim que a gente se encontra, né? Depois no verso 6, vocês querem lendo de vocês aí? Vocês Eu certamente leio. ouvirei, sim, tá aqui. Quer ler? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustareis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, ó, ele fala, vocês vão ver guerras e rumores de guerras. Mas não se preocupem, ainda não é o fim. Isso ainda são sinais de que o fim está se aproximando, mas não é o fim. Então a gente para pensar, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, tem muitas guerras e rumores de guerras, Verdade. não é? Sim. Da última vez que eu pesquisei, a gente está com 20 guerras em andamento e mais vários rumores de outras guerras que podem acontecer, inclusive potencialmente até uma terceira guerra mundial, quem sabe, né? Pode ser que É. aconteça, pode ser que não, né? Mas os rumores estão aí. Só que o que acontece, Guilherme, se a gente for parar para pensar, aqui são sinais de que a volta de Jesus está próxima. E guerras e rumores de guerra são coisas que acontecem desde que o mundo é mundo. 100 anos atrás tinha, 200 anos atrás tinha, 1000 anos atrás tinha, 2000 anos atrás tinha. Então por que que agora essas guerras e rumores de guerra são um sinal do fim e antes não era? É uma coisa que a gente tem que ficar na mente agora, tá? Vai pensando nisso, porque isso é um pensamento que faz todo sentido. Por que que esse sinal não era um sinal do fim 200 anos atrás e a gente pode dizer que hoje é, né? Vamos continuar. Verso 7 fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Desde 2020, a gente está tendo os maiores índices de terremotos que já foram registrados. Até aqui no Brasil, que não tinha, aconteceu. Mais de uma vez, inclusive, né? A gente vê também a fome espalhada no mundo e erupções vulcânicas, tem furacão, tsunami, um monte de coisa que tem acontecido nos últimos tempos, que são sinais importantes também. Depois, eu coloquei aqui o texto de Lucas 21, porque Lucas 21 fala a mesma coisa que fala em Mateus 24, só que traz uma informação que a gente não tinha aqui. Ele fala assim: haverá grandes terremotos e. Não precisa abrir, não, viu? Que é um Ah, versículo não, tá só, bom. tá bom? Tá bom. Vocês podem acompanhar na tela, porque esse é um verso só. Ele fala assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome. Então, se a gente for pensar, o Covid que a gente teve agora foi a primeira pandemia de verdade que o mundo já viu. Porque nós já tivemos outras doenças que atingiram o mundo todo, por exemplo, a peste negra, a gripe espanhola, mas a gente nunca teve uma doença que atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo, igual aconteceu no Covid. Durante 3, 4 anos, né? 3 Certo. anos, né? Se a gente for analisar na Bíblia, o último evento que atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo, desde o Covid, tinha sido o dilúvio, que aconteceu 4.000 anos atrás. Então, desde 4.000 anos atrás até hoje, foi a primeira vez que uma doença ou algum evento atingiu o mundo inteiro ao mesmo tempo. Isso para mim é um sinal bem importante. Aí no verso 8, querem ler aí, por favor? Mateus 24, 8. Vou pra cá. Isso, Mas 24. todas essas coisas são o princípio das dores. O princípio das dores. Quando fala em princípio das dores, se a gente for olhar na língua original, ele está falando das dores de parto. Então, quando uma mulher começa a ter as contrações do parto, a primeira contração não significa que o bebê vai nascer logo depois, né? Quanto mais fortes as contrações vão ficando e quanto menores os intervalos das contrações, mais perto você está do bebê nascer. E assim Tá. são com esses sinais. Esses sinais não é porque teve guerra e rumor de guerra, teve terremoto, que significa que Jesus está voltando.
Mas quanto mais esses sinais forem fortes, esses eventos forem fortes, quanto menores os intervalos, mais perto a gente está chegando do fim. Isso é uma coisa importante. Aí ele fala no verso 9 e 10: Então sereis atribulados e vos matarão. Olha, quem que vai ser morto? Quem vai ser morto e perseguido e atribulado é o povo de Deus. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então vai ter uma grande perseguição contra quem quiser ser fiel à Bíblia. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando do que a Bíblia ensina. Então, as próprias pessoas que se dizem cristãs vão perseguir outras pessoas que querem seguir a Bíblia. Isso já acontece em alguns lugares do mundo. Existe um local no mapa chamado Janela 1040, vocês podem pesquisar depois se quiserem. São locais que normalmente ali, África, Oriente Médio, que se pregar a Bíblia é pena de morte. Isso acontece em alguns lugares na China, isso acontece na Coreia do Norte, muitos lugares na África. Então isso já tem acontecido, mas vai se tornar mais amplo. E a gente vê aquele texto que a gente já leu: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No caso, muitas pessoas vão dizer que estão levando para a salvação, mas na verdade vão estar enganando as pessoas. E aí ele fala no verso 12: E por se multiplicar a iniquidade é o pecado, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. Então é outra coisa que a gente vê no nosso mundo de hoje, né? As pessoas com o amor cada vez mais frio, com cada vez mais pensando em si próprios e se preocupando um pouco com os outros. Quantas vezes eu vejo na internet acontecendo alguma coisa gravíssima e as pessoas pegam o celular para filmar em vez de ajudar a pessoa? Vocês já devem ter visto isso, né? É verdade. Então a gente está vendo que esses todos são sinais. Só que, como eu falei, guerra sempre teve, fome sempre teve, terremoto também. Por que agora a gente pode entender que isso é um evento que indica que Jesus está próximo? Na verdade, o grande sinal são as dores de parto. E Jesus vai explicar isso, eu vou falar a partir do verso 37, mas é a partir do verso 32. Em Mateus 24 mesmo, vocês podem ir para o verso 32, que aí Jesus vai explicar qual que é o grande segredo para a gente entender que está chegando perto. Ali mesmo, 24. 32. 32 aqui. Sim. Achamos. Beleza. Vocês querem ler ou quer que eu leia? Quer ler agora? Deve ser. Aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Ó, que interessante. Jesus falou assim: eu vou contar para vocês a parábola da figueira para que vocês possam entender o que eu estou falando. Sabe todos esses sinais que eu estou falando para vocês? Esses sinais têm algo importante. Quando vocês, ele falando para os judeus, né? Quando vocês olham para as árvores, para os galhos da figueira e vocês percebem que as folhas estão brotando, vocês sabem que o verão está próximo. Por quê? Porque as folhas da figueira, elas brotam quando o verão está se aproximando. Do mesmo jeito que a gente pega essa foto aqui. Que estação do ano que é essa daí? É outono, né? Primavera, esqueci. É outono. Por que a gente sabe que é outono? Porque as árvores estão mostrando isso, né? As folhas estão caindo. As folhas secas, a coloração, as folhas caindo, isso indica que o outono chegou, ou que o outono está chegando. Então o que ele está falando assim? Ele está dizendo: os sinais da natureza indicam a proximidade das estações do ano. Do mesmo jeito que esses sinais que eu estou falando para vocês vão indicar a proximidade da minha volta. E aí ele fala no verso 33 assim, ó: Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. O que ele está dizendo? Sabe esses sinais que eu falei? Quando vocês virem todos esses sinais acontecendo no mundo ao mesmo tempo, vocês saibam que eu estou próximo de voltar. E aí a gente pega: estamos vendo guerras e rumores de guerras hoje? Fome, terremotos, pandemia, o amor se esfriando? Falsos profetas, falsos mestres, estamos vendo isso no mundo de hoje, tudo junto? Sim. Então isso é um indicativo que nós estamos próximos da volta de Jesus. E aí ele fala: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Quanto que é uma geração? Uns 80 anos, 90 anos. Então ele está dizendo que dentro desse período que ia acontecer todos os sinais, é a última geração antes da volta de Jesus. E eu creio que nós estamos vivendo essa última geração antes da volta de Jesus. Não estou dizendo que vai demorar 80 anos, vocês entendem, né? Estou dizendo que Sim. dentro desse período é o último, né? Não vai E passar outra E nem geração. que é 10 anos. É, sim. Pode ser um ano, pode ser 20, né? A gente não sabe, mas os sinais estão indicando, né? E existem muitas profecias de coisas que deveriam acontecer antes da volta de Jesus e quase todas já aconteceram. Em Apocalipse fala sobre 7 selos
que marcam a volta de Jesus. São períodos que deveriam acontecer no mundo. A gente já cumpriu até metade do sexto selo. Então, se falta pouquíssimo para cumprir o resto que falta. No verso 35 ele fala assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, a volta dele, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Se alguém falar assim, Jesus vai voltar daqui 1 ano, daqui 5 anos, é mentira. Não tem como a gente saber o dia e a hora da volta dele. Mas a gente consegue entender que a gente está se aproximando, né? Ele fala assim, prestem atenção nos sinais, que vocês vão saber quando está próximo, pra vocês não serem pegos de surpresa, desprevenidos. Até aqui tudo certo? Sim. Beleza. Aí a gente vai voltar agora no verso 21. Mateus 24, verso 21. Podem ler, por favor. 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso aqui é importante. Ô Lili, quando você frequentou as igrejas evangélicas, você ouviu falar da grande tribulação? É muito comum falarem. Ai, acho que sim. É Não que lembro. é o seguinte, Guilherme, como você não está muito familiarizado, é que existe essa grande tribulação que vai existir no mundo. O que é uma grande tribulação? É um grande período de lutas e dificuldades que o povo vai passar. Aqui, eles falam que antes da volta de Jesus, vai ter um grande momento no mundo que vai ser assim, muito, muito difícil, muito terrível. Que eles chamam que é a maior tribulação que o mundo já teve. Ah, eu já Pensa, ouvi sim. já ouviu? Já ouvi. A gente Já. pensar na grande tribulação, a gente pensa, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é uma grande tribulação, a Segunda Guerra Mundial, o Covid foi uma grande tribulação. Só que essa grande tribulação vai ser a maior que o mundo já teve. É maior do que o próprio dilúvio, que foi a maior que o mundo teve até então. Então, a grande questão é, muitas pessoas discutem se o povo de Deus vai passar por essa grande tribulação ou não. Tem gente que fala que o povo de Deus vai ser tirado da terra antes da grande tribulação. Tem gente que fala que o povo de Deus vai ser tirado da terra depois da grande tribulação. Tem gente que fala que vai ser tirado durante, você entende? Então a questão aqui é essa, né? A grande tribulação. Só que o próximo verso já responde se o povo de Deus passa ou não por essa grande tribulação. No verso 22 fala assim, ó: se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos, os eleitos? São as pessoas que se prepararam, são as pessoas que foram fiéis a Deus. Então ele fala assim: se não fosse por causa das pessoas fiéis a Deus, o tempo de tribulação seria maior, mas Deus abreviou por causa dessas pessoas. Aí Sim. a gente vai raciocinando. Se Deus diminuiu o tempo da tribulação por causa dos salvos, faz sentido que os salvos tenham sido tirados da tribulação? Não. Não faz, né? Porque se eu vou diminuir o tempo por causa do Guilherme, por causa da Lili, se vocês já foram Por causa tirados, não do, faz sentido por causa do diminuir. Rodrigo também. Não, eu acho que muito possivelmente passaremos por isso, se Deus quiser, do lado certo. Mas vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Não faria sentido dizer, Sim. eu vou diminuir por causa do Rodrigo e o Rodrigo não tá lá. Não tem sentido nenhum. É. Então eu vejo assim muito claramente que se estivermos vivos quando isso acontecer, nós passaremos por esse momento. Mas é com a promessa de Deus de que Ele vai nos proteger, vai nos guardar e vai guiar a gente nesse momento difícil. E poupar a gente do sofrimento também. Vai ter sofrimento, vai ter dificuldade, mas sempre com a presença de Deus. Mas a gente vai tratar desses assuntos em outros momentos, tá? É só para saber que existe. Beleza. Agora verso 23, quer ler pra gente? 23, aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Ó, que interessante. A gente viu que Jesus vai voltar como? Quais são as características da volta dele que a gente viu? Ele volta visível ou ele volta secreto? Ele volta visível, em carne e osso, E o que mais? Qual que é outro detalhe interessante? Na terra ou no céu? vem do céu, né? Isso, nas nuvens do céu, não é? Isso, nas nuvens do céu. Então, olha só. Se falarem pra você assim, Guilherme, Jesus voltou, ele tá ali na praia. Qual que é a praia que vocês falaram aquele dia lá? Tombo. A praia... Jesus tá na praia do Tombo. Você sabe que Jesus vai voltar nas nuvens do céu. Você sabe que ele volta e todo olho verá, com todos os anjos do céu. Se alguém disser pra você que ele voltou e tá na praia do Tombo, você acredita ou não? Não, Não, porque não tá seguindo as características que são as características que ele definiu, não é? é verdade. Sabe por que que ele fala isso? Se disserem que ele está aqui ou disserem que ele está ali, não acreditem. Porque antes de Jesus voltar, o diabo vai aparecer na terra fingindo ser Jesus.
E ele vai se transfigurar na terra da maneira como a gente espera ver Jesus mesmo. Com a aparência que a gente espera, com o jeito, com as palavras, com as frases. Porque em Com as curas. Coríntios... Pode falar, pai. Com as curas. Sim, fazendo milagres e curas, vai falar nos próximos versos. Porque o que acontece? Olha o que fala em Coríntios. Se vocês quiserem abrir, eu espero. Mas marca o Mateus que a gente vai voltar, tá bom? Tá. A primeira carta de Coríntios é mais pro final, indo pro Apocalipse, final da Bíblia. Aqui, tá mostrando. É 13 aqui, ó. 13 Capítulo 11, verso 13 e Ah, 14. tá. É o 11 grandão e o 13 e 14 pequeno. Aqui, 13 e 14. É, pronto, achamos. Acharam aí? Sim. Sim, Podem ler, por favor. porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14 também? 14 também. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A gente tem aquela imagem que as pessoas colocam do diabo, como eu coloquei na imagem ali, né? Com chifre, com asa de morcego, pé de pé É de cabra. de cabra, né? É, a gente imagina desse jeito, mas a verdade é que ele é um anjo. E ele não deixou de ter a aparência de um anjo. Então, quando ele aparecer nessa terra fingindo ser Jesus, ele vai aparecer com uma forma gloriosa, bela, cheia de luz, cheia de poder, fazendo milagres e prodígios. Isso vai enganar muita gente, porque as pessoas esperavam algo diferente dele, né? E a intenção dele mesmo é fazer com que as pessoas sejam levadas à perdição. Porque quando ele aparecer e ele fingir ser Jesus, ele vai ensinar coisas e vai falar coisas contraditórias com a Bíblia, que vão contrariar os ensinamentos da Bíblia. A Bíblia vai falar A e ele vai falar B. E isso vai conduzir pessoas à destruição e à perdição. No verso 24, se vocês quiserem voltar em Mateus 24, 24, a gente vai ver o que acontece com isso. Achamos. Beleza. Mateus 24, 24 fala assim, ó. Então o diabo ele vai fingir ser Jesus em vários lugares, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os eleitos? São as pessoas que se prepararam, as pessoas que estarão salvas. Então ele fala que aparecerá como o Satanás, fingindo ser Jesus, fazendo milagres e prodígios. Então ele vai lá e pega uma pessoa que é cega, ele vai lá e cura a cegueira da pessoa. Ele pega uma pessoa que é deficiente, ele vai lá e faz a pessoa usar. Por quê? Faz andar. Por quê? Porque ele coloca a doença, ele coloca a dificuldade na pessoa e ele vai lá e tira para falar que ele curou, que ele tem poderes e faz milagres e prodígios. Porque os anjos são poderosíssimos mesmo. Eu falei para ele semana passada, Guilherme. Tem uma passagem da Bíblia que o povo de Deus está sendo acuado por um exército muito grande estrangeiro. Se a gente fosse pensar, era como se fosse pegar uma cidadezinha pequena. Tipo, a gente mora aqui, né? São Lourenço é a cidade que tem. Eu não sei quanto tem aí de vocês, mas eu imagino que é bem maior que São Lourenço. Muito, São Lourenço tem 40 mil habitantes. Então, você pega imagina uma cidadezinha igual São Lourenço, que está sendo cercada por um exército dos Estados Unidos. Sabe? Uma coisa assim, incomparável, que não tinha nem chance. E aí, Sim. eles pedem auxílio de Deus, e Deus manda um anjo para ajudar eles. E um anjo, com um golpe, ele mata 180 mil soldados do exército que estava tentando oprimir o povo de Deus. Então você vê assim, o poder do anjo é uma coisa grandiosíssima. E Satanás é o mais poderoso desses anjos caídos. Então ele vai fazer esses sinais e prodígios para tentar enganar as pessoas. E o que que fala aqui? Olha só, Jesus fala: prestem atenção, vejam, porque eu avisei para vocês antecipadamente. Eu predisse para vocês antes que acontecesse. E ele fala no verso 26: portanto, se vos disserem, Jesus voltou, ele está no deserto, não saiais. Ou se disserem, Jesus voltou, ele está no interior da casa, não acrediteis. Por que a gente não acredita que ele está no deserto, no interior da casa? Porque nós sabemos que ele volta nas nuvens do céu, com poder e glória, com todos os anjos, ele não toca o chão. Então o que tocar o chão é enganador. Só que se fosse ontem e Satanás aparecesse, ele está na praia do tombo, não faria sentido a gente acreditar? Sim. E aí a gente vai lá para ver o que está acontecendo. E a gente vai ver um ser maravilhoso, falando da forma mais mansa do mundo. Aparentemente falando de acordo com o que Jesus falaria, curando as pessoas, fazendo milagres. A gente não vai acreditar nisso? Vai mesmo. E é uma coisa interessante porque ele fala no verso aqui atrás, né? Ele enganaria, se possível, no verso 24, os próprios eleitos. Ou seja, se nós sabemos que aquele lá é o enganador, que aquele não é Jesus, e eu falo assim, quer ver? Quer saber? Eu vou lá para ver como é que é. A gente vai chegar lá e vai ver algo tão maravilhoso
que mesmo sabendo que não é, a gente vai ser enganado. E aí a gente corre o risco de perder a nossa salvação por causa disso. Então é uma coisa assim, muito importante que a gente saiba, que a gente tenha isso em mente. Mateus 24, 27 diz assim: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então ele está falando, né, principalmente na época deles, não dá para você esconder um relâmpago, né? Do mesmo jeito que não vai dar para esconder a volta de Jesus. Poder e glória nas nuvens do céu com aqueles bilhões e bilhões de anjos que nós vimos tocando trombetas. Ninguém vai precisar avisar pra gente que ele voltou. Todo mundo vai saber. Vai E ele ser volta em poder e glória, né? Aí a gente parou nessa parte aqui semana passada. Vocês querem continuar ou vocês já estão cansados? Não, Continuar. Tranquilo? Beleza. claro que não. Vamos continuar. Beleza. Então é o seguinte, isso aqui é muito importante. Quando Jesus voltar, vamos dizer que Jesus voltou hoje. Só existem 4 grupos de pessoas no mundo. E aí é uma coisa importante para a gente já estabelecer desde já. Na Bíblia existe a pessoa salva e a pessoa perdida. Não é predestinação, nem Deus escolheu quem está salvo e quem está perdido. O fato é, nós estamos hoje fazendo a vontade de Deus, nós hoje estamos fazendo parte do grupo de salvos. Amanhã eu deixei de fazer a vontade de Deus, eu perdi essa prerrogativa de salvação e eu vou estar no grupo dos perdidos. Não tem meio termo. Ou estamos salvos ou estamos perdidos. Qual que é a diferença de salvo e perdido? O perdido, ele é pecador. Ele vive uma vida contrária à vontade de Deus, ou às vezes até aparentemente de acordo com a vontade de Deus, mas ele não tem fé verdadeira, ele não crê verdadeiramente, ele não tem vontade de obedecer a Deus. Ele vive a vida dele do jeito que ele quiser ou alheio a Deus, como tem muita gente que faz. Então, ele não é arrependido dos seus pecados, ele não quer ser redimido por Deus, ele não quer viver a vida de acordo com a vontade de Deus, ele quer viver de acordo com a vontade dele. O que é o salvo? O salvo é pecador também. Nós todos pecamos. Se você for ver de acordo com a Bíblia, fala assim: nós pecamos e nós passamos a ser merecedores da morte. É justo que nós morrêssemos por causa do nosso pecado, mas Jesus ele veio para nos resgatar dessa morte morrendo no nosso lugar. Nós vamos falar mais disso mais para frente também. Mas qual que é a diferença do salvo e do perdido, se os dois são pecadores? O salvo ele é um perdido que se arrependeu, que quer mudar de vida, que quer fazer a vontade de Deus, que quer seguir a Deus. E aí Deus vai proteger essas pessoas, mesmo elas não merecendo, como nós não merecemos. Então a diferença de salvo e perdido é basicamente essa. Ainda vamos falar muito sobre isso. Vamos dizer que Jesus voltou agora. Existem os salvos vivos e as pessoas que morreram salvas. Ou então existem as pessoas perdidas vivas e as pessoas que morreram perdidas. Vamos dizer que nós morremos agora. Se nós morrêssemos nesse momento, ou nós morreríamos salvos, ou morreríamos perdidos. Não tem meio termo e não tem como mudar de lado depois da morte. E se Jesus voltasse hoje, ou nós estaríamos salvos, ou nós estaríamos perdidos, e ninguém muda de lado também. Quando Jesus voltar, ele não volta para perguntar assim: ah, vocês me aceitaram? Vocês querem vir comigo? Vocês se arrependem? Não. Ele volta para buscar os que já se arrependeram, já quiseram e já aceitaram. O diabo não. O diabo, quando ele aparecer fingindo ser Jesus, ele vai pedir essa adoração. Eu tô aqui por todo mundo. Ele vai enganar as multidões de pessoas. Então, o que nós vamos pensar aqui a partir de agora? Vamos fazer de conta que Jesus acabou de voltar com todos os anjos nas nuvens do céu. E todos nós estamos vivos e salvos. O que vai acontecer com a gente? É interessante, não é? Sim. Então agora a gente vai para o livro de Coríntios de novo, primeira carta de Coríntios. Vocês podem deixar o Mateus para trás agora que a gente não volta nele mais não, tá? Posiciona para frente. Eles acharam agora há pouco? Ó, o Guilherme é esperto, ele tá abrindo, viu? É bom de Bíblia, Guilherme. Ó, o Guilherme tá esperto, hein? É número 15. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. A gente vai no verso 50 e 51 primeiro. Achamos. Acharam? Beleza. Então, o que acontece? Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, muito famoso como São Paulo, né? Ele escreveu essa carta falando sobre o que acontecerá com as pessoas quando Jesus voltar. E aqui ele está falando das pessoas salvas. Então ele começa no verso 50 dizendo assim: Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que ele está dizendo aqui? O que significa nem todos dormiremos? A Bíblia compara a morte com um sono. A pessoa, ela morre, é como se ela estivesse dormindo, inconsciente, não sabe de nada, e quando ela despertar, como a gente desperta de um sono, é o despertar da ressurreição.
Então ele está falando assim, nem todos vão dormir, ou seja, nem todas as pessoas vão morrer. Quando Jesus voltar, vai ter várias pessoas vivas nessa terra. Mas todas as pessoas que forem salvas, elas serão transformadas. Aí a gente pensa, transformada em quê? Aí ele continua a explicação, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então aqui temos dois detalhes importantíssimos. Se nós estivermos vivos e salvos e Jesus voltou hoje, nós seremos transformados em duas coisas. Primeira coisa, incorruptível. O que é incorruptível? Hoje nós somos corruptíveis, não é? Nós podemos ser afetados pelo mal, pelo pecado, nós podemos fazer coisas ruins, não é? A gente tem escolha. Sim. Quando ele transformar a gente em incorruptível, significa que nunca mais o pecado pode agir no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vida. Ou seja, a gente não vai fazer mais nada que seja contrário à vontade de Deus. E outra coisa vai ser, nós hoje somos mortais e nós seremos transformados em imortais. Então, são transformados em duas coisas, incorruptíveis e imortais. Aí ele continua, quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte não vai mais existir nesse mundo. E nem o pecado vai poder atingir mais as pessoas que estiverem salvas. E aqui também tem uma coisa interessante que ele fala aqui, né? Que na volta de Jesus, os mortos que estiverem salvos, eles vão ressuscitar. E é o que a gente vai ver agora também, né? Então, fazendo uma recapitulação aqui. Jesus voltou hoje, estamos vivos e salvos. O que acontece? Primeiramente, somos transformados, né? Transformados em quê? Duas coisas. Incorruptíveis. Incorruptíveis e imortais. Nunca mais estaremos sujeitos ao pecado e nunca mais morreremos. Muito frio, tá? Só um minutinho. E aí, as pessoas são arrebatadas, levadas para Deus. Então, eu vou esperar o Guilherme voltar, tá? Tá aqui. Pode Eu tava voltar. desligando o ventilador, que fiquei com frio. Beleza. Pronto. O friozão de 21 graus lá, pai. É a louca. Eu estaria suando lá. Nossa, tremendo. Ai, Guilherme, viu? Beleza, então ó, o que acontece? Acontecem três coisas. Jesus voltou, agora estamos salvos e vivos. Somos transformados em incorruptíveis, somos transformados em imortais e somos arrebatados. O que é arrebatado? É pego aqui na terra e levado para o céu. Lembra que a gente leu em Mateus 24 que os anjos vão passar pelos 4 cantos da terra e levar as pessoas? É esse momento. E a gente se encontra com Jesus nos ares, no céu. Agora, outra coisa. Vamos dizer que nós tenhamos morrido. E Jesus voltou hoje e todos nós morremos. Mas todos nós morremos salvos. O que vai acontecer com a gente? Uma das coisas a gente já viu falando no Coríntios que nós seremos ressuscitados. Agora vocês vão procurar a carta de Tessalonicenses. Primeira carta de Tessalonicenses. Ela é em direção ao fim da Bíblia, tá? Em direção ao Apocalipse, um pouco para frente da onde a gente está em Coríntios. O que são essas cartas, né? Paulo escreveu cartas para várias igrejas que ele tinha levantado, sabe? Ele ia para muitos lugares, ele explicava as coisas de Deus para as pessoas e fundava igrejas. Então essa carta é uma igreja que ele essa carta é uma carta que ele mandou para a igreja da região de Tessalônica. Aí Corinto é uma outra cidade na Grécia. Então são várias cartas que ele enviou para vários lugares. Sim. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a gente vai a partir do verso 13. Vocês querem ler aí? Tá. Então faz o seguinte, ó, vai lendo um verso por verso e aí eu vou explicando, beleza? Tá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós vimos na última carta. Quem são os que dormem? Os salvos, ou não? Não, aqui no caso, os que dormem podem ser salvos ou perdidos, mas são os que já morreram. Lembra que a gente falou que a morte é como um sono? Verdade. Então, assim, os que dormem, quando ele fala isso, ele fala assim, ó, a gente não sejam ignorantes com respeito aos que já morreram. Porque quem morreu, a gente vai ver no próximo verso, né, ele vai falar
Aliás, lê o próximo verso que eu já explico de uma vez. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a Trazer com ele. trazer com ele. Eita. Então, o que ele fala aqui? Se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, a gente tem que acreditar também que aqueles que morreram em Cristo um dia vão ser ressuscitados também. Então, os que dormem são os que já morreram. Nós temos que entender que os que já morreram não acabou ainda. Eles ainda vão ressuscitar. Só que a gente vai ver que existem duas ressurreições. Existe a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos, que vai acontecer coisas diferentes, né? Podem continuar se quiserem, verso 15. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederamos os que dormem. O que ele está falando aí? Os que estiverem vivos quando Jesus voltar, de modo algum vão preceder os que dormem. O que ele está falando? As pessoas vão ser levadas para o céu, certo? Para encontrar com Jesus no céu. Ele está dizendo que os vivos, eles não vão ser levados primeiro do que os mortos. E nem os mortos vão ser levados primeiro do que os vivos. Ou seja, eles vão todos juntos. Tanto vivos quanto os mortos que vão ser ressuscitados vão ser levados ao mesmo tempo para Jesus no céu. Tá. Pode continuar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, você lembra que a gente viu que Jesus volta nas nuvens, ele volta com todos os anjos tocando trombetas, e fala que Jesus, com voz de arcanjo, vai soar uma trombeta, e os mortos em Cristo, ou seja, os salvos, vão ressuscitar primeiro. Se está dizendo que os salvos ressuscitam primeiro, significa que os perdidos vão ressuscitar depois, em outro momento. Sim. Então aqui, o que está falando? Na volta de Jesus, se nós tivermos morrido salvos, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. E aí, quando eles são ressuscitados, a gente já viu em Coríntios, fala que serão transformados em incorruptíveis e imortais também. Verso 17 agora. Só uma coisa, esses que serão incorruptíveis são só os salvos ou todo mundo? Só os salvos. Só os salvos. É só os salvos. Os perdidos vai acontecer algo diferente com eles. Tá, aí a gente vai ler. 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tá vendo? Fala que tanto os vivos que foram transformados salvos, tanto os mortos salvos que foram ressuscitados e transformados, são levados nas nuvens, né? Lembra que a gente viu que Jesus volta nas nuvens? Então a gente vai encontrar Sim. com ele nas nuvens. E aí já a gente vai ver o que vai acontecer com os salvos depois. O que acontece depois deles serem levados por Jesus. Até aqui, tudo certo? Certo. Então, recapitulando, se nós estivermos mortos e salvos, quando Jesus voltar, nós seremos primeiro ressuscitados. Depois somos transformados em quê? Vocês lembram? Incorruptível, né? Incorruptíveis e imortais. Incorruptíveis, não podemos mais pecar, nem o pecado tem efeito na gente, e imortais. E aí são arrebatados para o céu. Maravilha. Agora, vamos dizer que Jesus voltou hoje e todos nós estamos perdidos. Nenhum de nós viveu a vida de acordo com a vontade de Deus, todos estamos perdidos, não abrimos mão dos nossos pecados, dos nossos desejos, e Jesus voltou. O que vai acontecer para a gente? Para os salvos é maravilhoso, mas para os perdidos a Bíblia fala que é terrível. O que vai acontecer com os perdidos? Se a gente for ver uma coisa muito interessante, a gente viu que Jesus vai voltar nas nuvens do céu e que todo olho vai ver, não é? Sim. Então, salvo vai ver Jesus voltando e perdido também vai ver, não vai? Sim. Teve uma vez, vocês sabem quem é Moisés, né? É famoso, que libertou o povo do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que recebeu os 10 mandamentos. Moisés, ele teve um momento que ele chega para, ele tá conversando com Deus e ele fala assim: Deus, eu gostaria de ver sua face. Eu gostaria de ver o seu rosto. Só que Deus responde para ele o que está aí na tela, em Êxodo 33:20. Vocês não precisam abrir porque é só esse verso, tá? Tá. Depois vocês conferem aí na Bíblia de vocês, quando vocês forem rever isso aqui. Deus fala para Moisés assim: Não me poderá ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Nossa. A gente tem que entender por que isso acontece. A gente tem que entender que Deus, ele é
ele é amor puro, ele é glória pura, ele é poder puro. E o pecado não pode permanecer na presença de Deus. Não é compatível com a presença de Deus. Se o pecado se o pecado se aproximar de Deus, o pecado ele não consegue existir na presença de Deus. É como se o pecado derretesse na presença de Deus. E nós, como um dia nós pecamos, o pecado manchou a nossa vida. E o pecado ele se prende na nossa carne, no nosso corpo, na nossa vida. Então nós que pecamos, se olharmos para a face de Deus como pecadores, o pecado vai derreter e a gente vai derreter também. É isso que Deus falou para Moisés aqui. Você como pecador e nós como pecadores, né? Ele falou para Moisés, né? Você como pecador, Moisés, você não pode ficar na minha presença e ver minha face, porque você morreria com a minha glória. Olha que interessante. Quando Jesus voltar, os salvos são pecadores também, não são? Embora arrependidos. Sim. São. E eles vão olhar para a glória de Jesus. Por que eles não vão morrer olhando para a glória de Jesus? Porque eles foram transformados em incorruptíveis e imortais. É verdade. Quando eles são transformados em incorruptíveis, aquele pecado que estava prendendo nele vai ser retirado. E é como se ele nunca tivesse pecado. E ele vai estar também imortal. Então nós, se estivermos salvos, vamos poder olhar para a glória de Deus e para a face de Deus, porque nós não teremos mais pecado. Mas e se nós estivermos perdidos? A gente como pecador, Jesus vai aparecer no céu, a gente vai olhar para ele, o que vai acontecer com a gente? Os perdidos vão derreter. Vão derreter, eles vão morrer. E é justamente o que vai falar no próximo verso, que está na segunda carta de Tessalonicenses. Você quer abrir aí? Sim. Um pouquinho para frente. Em 2:18. 2 verso 8. Ah, verso 8. Verso 8. Tá. Aí está falando da volta de Jesus em si. Vocês acharam aí? Sim. Podem ler, por favor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Tá vendo? Quem que é o iníquo? O iníquo é o pecador, é o perdido. Então ele fala assim, na volta de Jesus vai ser revelado o perdido, a quem Jesus vai matar com o sopro da sua boca e vai destruir pela manifestação da sua vinda. A própria glória da volta de Jesus vai fazer com que essas pessoas olhem para a glória dele e morram. Só que quando ele fala de o sopro da boca de Jesus, aqui não é literalmente ele vai vir igual um dragão cuspindo fogo, né? É que a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é como fogo consumidor. Então a própria palavra de Deus vai condenar os atos daquelas pessoas. E quando elas olharem para a glória de Deus, elas vão morrer, vão derreter junto com o pecado. É interessante isso aqui, não é? Sim. Porque é algo muito diferente do que acontece com o salvo e com o perdido. E quando os perdidos olharem para a glória de Jesus e derreterem com o pecado, eles vão morrer. E então, se nós estivermos perdidos e vivos, e Jesus voltou hoje, nós todos estamos perdidos. Jesus voltou agora. A gente vai olhar para a glória dele e a gente vai morrer. E vai permanecer morto por um tempo. O que acontece com os perdidos mortos? Jesus voltou agora. Nós estamos perdidos e nós já morremos antes da volta dele. O que vai acontecer com a gente? O que vocês acham? Os salvos mortos são ressuscitados e os perdidos mortos? Teve uma parte que falou que todos seriam ressuscitados, né? Todos vão ser ressuscitados. Em momentos diferentes, mas todos vão ser ressuscitados. Isso aí, boa. Você lembrou bem. Por enquanto, olha o que fala em Apocalipse. Os restantes dos mortos, que são os perdidos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Agora a gente vai entender uma coisa chamada... A gente chama de milênio, a Bíblia chama de 1000 anos, né? Só para entender, é uma forma de falar mais simples, né? Quando Jesus voltar, vai acontecer um período chamado milênio, que é um período de 1000 anos em que vai acontecer um montão de coisa. O que está dizendo aqui é o seguinte, Jesus voltou agora, todos nós estamos perdidos e mortos, a gente vai esperar esse período de 1000 anos para a gente poder ressuscitar, como você falou. Eu vou explicar para vocês mais sobre isso, tá bom? Então, só para a gente revisar o que a gente viu até aqui, beleza? Vou esperar ele acabar de escrever. Não, mas eu não tô te zoando não, viu? É só porque é pra prestar atenção mesmo. Escrever me ajuda muito também, viu? Eu tô escrevendo o que você está falando. Eu sei disso. Não, mas é bom escrever me ajuda muito também. É que se eu falar enquanto você escreve, vai ser duas coisas ao mesmo tempo, é ruim, né? Tá bom. Pode escrever com... Já terminou? Já. Não, beleza. É pra você escrever com calma mesmo. Eu também sou assim. Eu sou visual e eu tenho que escrever. Então vamos lá, só pra gente recapitular. Estamos salvos e vivos e Jesus voltou agora. O que acontece com a gente? Os vivos... Posso falar? Vivos, salvos. Viram incorruptíveis e imortais. Maravilha. E mais uma coisa? E são levados ao céu. São arrebatados, levados ao céu. Estamos salvos e mortos. Jesus voltou agora. O que vai acontecer? Os mortos são ressuscitados. Maravilha. Ressuscitados é o primeiro ponto.
E arrebatados também. Eles também são transformados? Sim, corruptíveis e imortais. Maravilha. Então são arrebatados, aliás, são ressuscitados, são também transformados, porque se eles não fossem transformados, eles iam olhar para Jesus e iam morrer também, Ah, é verdade, não derreter, cara. né? Verdade. Então são transformados em incorruptíveis e imortais e são também arrebatados. Então aqui é uma Sim. coisa interessante. Não existe mais salvo morto, não é? Todos os salvos agora estão vivos. Sim. Não vai existir nunca mais nenhum salvo morto. Aí Jesus voltou, estamos perdidos e vivos. A gente, como pecador, não abrimos mão dos nossos pecados, a gente vai olhar para Jesus e Morrer na hora. morrer na hora. Então, vão morrer. E os perdidos mortos, o que acontece com eles? Vamos esperar o tempo do milênio. Maravilha. Pra Não é difícil renascer. não, né? Ó. Não, tranquilo, né? Com a explica... a expli- O meu técnico a tem que explica... pensar. Mas a explicação é muito boa, né? Tô entendendo mesmo. Maravilha, que bom. E a gente vai indo de pouquinho e revisando assim para isso mesmo, né? Para memorizar. Então, olha que interessante. Não existe mais nenhum salvo morto e não existe mais nenhum perdido vivo. Todos os salvos estão vivos e foram levados para o céu. E todos os perdidos estão mortos e vão esperar a mortos até o final dos 1000 anos. Beleza? Tá. Sim. Então, depois da volta de Jesus, o que acontece? Como eu falei, né? Eu esqueci que tinha esse slide, eu já adiantei a ideia. É, beleza. E aí a gente vai começar o período chamado milênio. Agora vocês podem ir no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Vocês vão no capítulo 20. Capítulo 20, verso 1. 19, Aqui, ó. 20, tá. Então, beleza. Isso aqui, Apocalipse 20, a partir do verso 1, vai contar a história do que acontece nos 1000 anos. Então, os salvos estão todos no céu e vai contar o que acontece com eles. Os perdidos estão todos mortos e vai contar o que acontece com eles, beleza? Tá certo. Primeira coisa que a gente tem que entender: Apocalipse não significa que seja algo ruim. A gente tem o costume de ouvir falar do Apocalipse para ter medo e não sei o quê, mas o Apocalipse é algo maravilhoso, Deus mostrando como é que ele vai nos salvar do mal e como é que vai ser a nova vida que a gente vai ter. Então tem coisas boas e tem coisas ruins também. As coisas boas vão acontecer com as pessoas que foram fiéis a Deus, as coisas ruins vão acontecer com com as pessoas que não foram. Tem muitos simbolismos no Apocalipse, muitos e muitos simbolismos. E a gente tem que aprender a interpretar esses simbolismos. Só que uma coisa vocês vão perceber, e é muito legal: não tem nada no Apocalipse que a gente tem que adivinhar. A própria Bíblia vai dar a resposta para as coisas que ela está falando. Por exemplo, no Apocalipse 12 fala assim, João fala assim: eu vi um grande dragão vermelho, e esse dragão vermelho foi atirado na terra. E aí o próprio livro de João vai falar que esse grande dragão vermelho é o diabo, Satanás, a antiga serpente. Então ele fala, ele vê um dragão vermelho, ele literalmente viu aquilo. Mas não existe de verdade esse dragão vermelho, é um símbolo pro diabo, vocês entenderam? Aqui vai Tá, acontecer sim. isso também. Então olha só, essa imagem aí, eu gosto de fazer as coisas dramáticas para chamar atenção. Mas o Tá. texto diz assim, verso 1, Apocalipse 20, verso 1. O título diz assim: a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Então isso aqui está acontecendo quando? Jesus voltou. Todos os salvos foram para o céu, todos os perdidos morreram. A nossa história está exatamente nesse ponto. Verso 1 diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Quem que é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Existem muitos símbolos aqui. O dragão é um símbolo, a corrente é um símbolo, esse abismo é um símbolo. No verso 3 começa a falar assim: que o anjo lançou Satanás no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. As coisas não vão acontecer igual está na imagem aí, que vai descer um anjo, vai acorrentar Satanás, tacar ele no abismo e prender ele com selo. Isso aqui são símbolos. Olha que interessante, olha como que as coisas da Bíblia não são tão assim simples se a gente pegar ao pé da letra. Mas aqui ele fala assim, que o diabo ele vai ser preso para que ele não mais possa enganar as nações. Então até o final dos 1000 anos ele não pode mais enganar as nações. Não é o que ele faz hoje? Ele engana as pessoas para poder levá-las para longe de Deus? Agora eu vou perguntar para vocês: onde estão os salvos nesse momento aqui, quando Jesus voltou? No céu? Eles estão no céu. Os salvos, eles podem ser corrompidos pelo diabo agora? Não, porque são incorruptíveis, né? Incorruptíveis. Eles podem ser enganados pelo diabo?
Não. Não. E os perdidos, onde é que eles estão? Mortos, esperando o período do milênio, né? Mortos. E eles estão mortos, e a Bíblia, eu vou mostrar isso para vocês no próximo estudo, a Bíblia mostra que as pessoas que estão mortas, elas não têm consciência de nada. Elas estão como se fossem dormindo. Então você imagina que todos os perdidos estão como se estivessem dormindo. O diabo pode enganar essas pessoas? Ah, também não. Também não. Então, o que que acontece aqui? Por que que o diabo está preso e ele está acorrentado? Ele está acorrentado porque ele não pode mais enganar ninguém. Os salvos estão no céu, ele não pode enganar os salvos. Os perdidos estão mortos, ele não pode enganar os mortos. Então é por isso que ele está preso durante os 1000 anos. Interessante, né? Interessante. Tem um texto que está em Jeremias. Se vocês quiserem abrir, eu espero. Se vocês quiserem ver na tela, não tem problema, como vocês preferirem, tá? Mas vocês deixam o Apocalipse 20 marcado se vocês forem procurar. Jeremias é mais ou menos no meio da Bíblia. Só tem que ver o número 4. Jeremias 4. É uma visão que o profeta Jeremias teve de como ficou o mundo depois da volta de Jesus. Tá. Beleza? A gente vai ler do verso 23 até o verso 27. Vocês preferem ler ou preferem que eu leia? Tanto faz, viu? Pode ler, você já Pode vai ler? explicando. Beleza. Então a gente pega no verso 23. O que está acontecendo aqui é na volta de Jesus, tá? Jesus voltou, a terra fica desse jeito. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Por que não tem homem nenhum? Porque todos os salvos estão no céu, todos os perdidos estão mortos. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então, como é que está a terra quando Jesus volta? Depois que ele voltou, né? Todos os salvos estão no céu, todos os perdidos são mortos, a terra está desolada e vazia. Se vocês passarem agora para o capítulo 25 de Jeremias, é outra visão que ele teve também desse momento. 25:33, querem ler aí? Guilherme quer ler. Maravilha. Vai mesmo. Eu gosto quando o pessoal lê. Aqui. É 33 aqui. Aqui. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Sabe de quem está falando aí? Dos perdidos. Não. Quando Jesus voltar, os perdidos vão se estender de uma a outra extremidade da terra, os mortos. Eles não vão ser pranteados, ninguém vai chorar por eles, não serão recolhidos e não serão sepultados. Por quê? Porque não tem ninguém aqui para sepultar, recolher e fazer nada por eles. Todos os salvos no céu e todos os perdidos vão ficar estendidos aqui sobre a terra. Tem um texto que fala sobre isso em Isaías também, mas eu vou passar, que isso aqui não é tão importante. Depois vocês podem pegar no vídeo e no material e vocês podem ler com calma, tá? Que fala sobre isso também. Vamos voltar no Apocalipse 20 de novo. Então, o diabo, ele está acorrentado e preso por 1000 anos, porque ele não pode enganar mais as nações. Ele não pode enganar por quê? Os salvos estão no céu, incorruptíveis, os perdidos estão mortos. O que está acontecendo na terra? O diabo está aqui na terra preso com todos os anjos caídos dele. E eles não podem mais enganar ninguém até o final dos 1000 anos. Mas aqui no texto de Apocalipse 20 fala que no final dos 1000 anos o diabo vai ser solto por pouco tempo. Ou seja, por um período pequeno de tempo ele ainda vai poder enganar as pessoas de novo. Mas a gente vai falar mais sobre isso já já. Aqui. Apocalipse 20, agora a gente vai pegar o verso Tá. 4. O verso 4 vai contar sobre o que está acontecendo no céu durante os 1000 anos. Querem ler? Deixa eu ver. 4. Isso. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí tá falando dos salvos. Tá falando dos salvos, ele fala assim, as almas dos decapitados, ele tá falando do quê? Tem muitas pessoas na história que já morreram em nome de Deus. Os próprios discípulos morreram em nome de Deus, vários profetas, e vai acontecer no nosso futuro também. Essas pessoas foram ressuscitadas, são os mártires, né? Ele fala assim, eu vi as pessoas que não adoraram a besta, nem a imagem da besta, e nem receberam a marca da besta. Essa questão de marca da besta, imagem da besta, a gente vai ver no momento futuro também. E ele fala que essas pessoas viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só que no comecinho ele fala que ele viu tronos e viu que as pessoas se assentaram nesses tronos e essas pessoas tinham autoridade de julgar. Quem são essas pessoas que vão se assentar em tronos para julgar? O que elas estão julgando?
É uma pergunta importante, né? Sim. Essas pessoas que vão se assentar nos tronos e vão julgar serão as pessoas que foram salvas. Olha que interessante. Existe um conceito na Bíblia que a gente chama. A gente põe esse nome, mas a Bíblia não traz esse nome, é só para ficar didático, tá? A gente Tá. chama de juízo comprobatório. Existem três fases do juízo de Deus. Tem uma fase do juízo de Deus que está acontecendo agora, que a gente chama de juízo investigativo. Jesus está olhando para a nossa terra e ele está olhando para a vida de cada um de nós para ver se nós estamos nos preparando para a salvação ou não. E ele vai julgar se nós estamos aptos para ele resgatar a gente ou não. Ele vai julgar todo mundo e ele vai decidir quem está salvo e quem está perdido. Quando os salvos são levados para o céu, eles vão poder olhar os livros de registro dos perdidos para poder ver se Deus foi justo no julgamento que ele fez. Deus não precisava fazer nada disso, mas ele é tão misericordioso e tão maravilhoso que ele vai fazer isso. Por que ele faz isso? Nem todas as pessoas vão se salvar. Na verdade, a Bíblia fala que a maioria das pessoas vai se perder, infelizmente. E muito provavelmente a gente vai chegar no céu, se nós estivermos lá, e nós vamos sentir falta de pessoas que nós queríamos que estivessem lá e não estão. Vocês concordam? Sim. Então nós poderemos pegar os livros de registro da vida dessa pessoa para poder entender por que ela não está lá. E Deus vai pegar para a gente e falar assim: olha o registro do Rodrigo. Ele deu estudo bíblico para vocês, ele ensinou da Bíblia, mas ele não viveu uma vida coerente a isso. Ele não fez o que tinha que fazer, ele não se preparou e por isso ele está perdido. Aí vocês vão poder olhar o livro da minha vida para entender por que eu me perdi. E vocês vão poder falar se Deus foi justo ou não foi. Adivinha se foi ou não foi. Não é? Ele é claro que ele vai ser justo. Tem um texto, não precisa abrir não, eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Primeira carta de Coríntios fala isso. Ele fala assim, ó: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Aqui é um outro conceito que a gente tem que estabelecer. Santo, diferente do que a gente escuta e a gente está acostumado a ver, santo não é a pessoa que fez milagres e viveu uma vida perfeita. Santo é aquele que está salvo, que foi resgatado. Se nós estamos fazendo a vontade de Deus hoje, nós somos santos. Se nós não estamos fazendo amanhã, nós deixamos de ser santos. Ele fala aqui: os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Que anjos que os salvos vão julgar? Os anjos caídos que caíram junto e foram enganados com Satanás. Até os anjos nós vamos entender por que eles se perderam. Então, durante esse momento, nesses tronos, nós vamos, durante 1000 anos, poder analisar por que cada um dos perdidos se perdeu. E nós vamos poder entender se Deus foi ou não foi justo. Mas é claro que ele vai ser justo. Aqui tem uma coisa importante. A gente não vai ter o poder de mudar ninguém de lado. Ah, ele merecia estar salvo, ele está perdido. É para a gente entender por que cada pessoa que não está no céu não está lá. E aí essas pessoas vão viver e reinar com Cristo durante os 1000 anos no céu. E nesse período de 1000 anos, todos os perdidos continuam mortos. Beleza? Até aqui? Sim. Beleza. Olha o que fala no verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos. Os restantes dos mortos são os perdidos, porque os salvos já foram ressuscitados. Não existem mais mortos salvos. Verso 6. Querem ler? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Olha que interessante. Ele fala assim: bem-aventurado é mais do que feliz. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, fala assim: mais do que feliz é aquele que morreu salvo e ressuscitou na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, na volta de Jesus. Sobre esses que ressuscitaram na volta de Jesus, eles não vão sofrer a segunda morte. O que é a segunda morte? Nós hoje podemos passar pela primeira morte, não é? Nós podemos morrer agora e um dia ressuscitar. Essa é a primeira morte. Só que a Bíblia fala que existe a segunda morte. A segunda morte é a morte que os perdidos vão passar. Eles morreram a primeira morte, ou antes de Jesus voltar, ou na volta de Jesus. Eles vão ser ressuscitados e eles vão ter uma segunda morte, que vai ser a punição final deles. Então, beleza. Agora nós vamos para o verso 7. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Ó, Aí tá bom. legal. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha só. Tá dizendo, a gente viu antes que Satanás foi preso, não é? Sim. Ele foi preso porque ele não podia mais enganar ninguém. Os salvos estão no céu, os perdidos estão mortos. E a gente viu também que depois dos 1000 anos, os perdidos vão ressuscitar.
Sim. Então, como que Satanás está sendo solto da prisão dele aqui? Quando acabar Podendo. os 1000 anos. Fala aí, Guilherme. Acho que você descobriu. Porque ele vai ser solto porque ele nunca foi preso, né? Ele só não tinha com quem mexer. E Aí, agora? aí agora vai poder. Agora vai poder. Por quê? Porque todos os perdidos vão ser ressuscitados. Quando os perdidos forem ressuscitados, ele pode enganar alguém de novo. Sim. E aí ele está solto da prisão dele. Eu vou fazer um resumo do que acontece aqui e aí eu vou mostrar para vocês, tá? Tá. Concluídos os 1000 anos, a Bíblia diz que existe uma cidade que Deus preparou para a gente chamada Nova Jerusalém. Ele fala que essa cidade vai descer do céu aqui para essa terra, a mesma terra que a gente vive hoje. Essa cidade vai descer nessa terra e todos os salvos, Deus, Jesus e o Espírito Santo estarão dentro dessa cidade. E essa cidade desce e pousa aqui na terra. Quando essa cidade pousa aqui na terra, Jesus vai se levantar e ele vai ressuscitar todos os perdidos. Ou seja, todos aqueles que morreram perdidos, eles vão ser ressuscitados por Jesus. Quando esses perdidos forem ressuscitados por Jesus, Satanás vai enganar eles. Ele vai tentar manipular esses perdidos dizendo: "Ah, eu ressuscitei vocês. Nosso número é muito grande, o número dos salvos é pequeno. A gente pode ir lá e tomar essa cidade de Deus à força." E é isso que ele vai fazer. Então ele vai preparar os exércitos dele, homens de todas as épocas do mundo. E esses homens vão se marchar com ele em direção à cidade santa de Deus para tentar tomar a cidade santa de Deus à força. Quando eles chegam nos muros da cidade, Jesus vai se apresentar para essas pessoas. E ele vai mostrar para os perdidos, eu imagino, tá? Isso é coisa que eu imagino que a Bíblia não fala claramente como é que vai ser isso. Fala que Jesus vai julgar todas essas pessoas. Vai ser a sentença final delas, como se fosse um juiz dando uma sentença final. Eu imagino que vai acontecer tudo ao mesmo tempo na cabeça de cada um deles, sabe? Mas isso é coisa que eu imagino. Então Jesus vai se apresentar para essas pessoas. Ele vai mostrar para cada um dos perdidos o motivo pelo qual eles se perderam. Vai mostrar para ele todas as chances que ele deu para que elas fossem salvas e fossem resgatadas e o quanto que ele queria que elas fossem resgatadas e elas não quiseram. E essas pessoas que se reuniram para tentar tomar a cidade de Santa Força, elas vão entender que Jesus foi justo. E elas vão declarar que elas merecem a punição final delas. E aí fala a Bíblia que vai descer fogo do céu e esse fogo do céu vai consumir essas pessoas e vai ser a segunda morte. Esse é o resumo. Tudo tranquilo por enquanto? A gente vai ver agora, passo a passo. Tá. Então, olha, Satanás é solto da prisão. Por que ele é solto da prisão? Porque os perdidos foram ressuscitados por Jesus. E agora Satanás pode enganar as pessoas de novo. E aí ele continua no verso 8, que pode ler, por favor. E sairá a enganar as nações, e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Olha só. Então o diabo vai seduzir as nações, ele vai enganar as pessoas. E o número dos perdidos é como o das areias do mar. Imagina a quantidade? É. Então a gente vê na Bíblia, João, ele tem uma visão dos salvos. E ele fala que a multidão dos salvos era um número que não dava nem para contar, de tão grande. Mas a Bíblia fala que o número de perdidos é ainda maior do que o número de salvos. É triste, mas é a realidade do que vai acontecer no final dos tempos, né? Perdidos são numerosos quanto as areias do mar. Aí pode ler verso 9, por favor. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Essa cidade querida que eles cercam é a cidade santa, Nova Jerusalém, que desceu do céu, onde todos os salvos estão lá dentro. Aí, a partir do verso 11, ele vai explicar com mais detalhes o que a gente viu aqui. Como é que vai ser esse julgamento. Aliás, né, a gente pulou o verso 10, desculpa. Pode ler o verso 10 se quiser. Beleza? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí tem várias traduções diferentes sobre esse final aí que está para todo sempre. Às vezes fala que serão atormentados do fogo eterno, às vezes fala que é pelos séculos dos séculos, às vezes fala que é para todo sempre. Isso aí varia bastante de tradução, tem várias discussões sobre isso, mas a gente não vai tratar agora. O verso 11, ele vai explicar com mais detalhes como é que foi esse julgamento dos perdidos, tá? Ah, Então os perdidos eles vão chegar, ali foi o resumo. Eles chegam na porta da cidade santa, desce fogo do céu e eles morrem. Mas aqui vai contar como é que foi isso. Eu vou ler para vocês com bastante detalhe, devagarzinho. Qualquer dúvida vocês me param, tá bom? tá. Quando os perdidos eles chegam na cidade santa, eles cercam os muros da cidade. Jesus se apresenta para eles num trono e fala assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta,
de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então é Jesus nesse trono. Vi também os mortos. Isso aqui é interessante e é importante. Aqui são os perdidos. Ele chama de mortos. Os perdidos estão vivos. Eles foram ressuscitados. Mas por que a Bíblia chama eles de mortos? Porque eles já estão destinados à morte. Então, eles estão vivos, mas eles já estão com a morte decretada. Então, a Bíblia já chama ele de mortos. É como se a gente pensasse que as pessoas são como se fossem zumbis, né? Mortos-vivos. Eles já morreram, já têm o destino final da morte, mas eles estão vivos naquele momento. Aí fala assim: os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Você lembra que a gente falou dos livros de registro das vidas das pessoas? Sim. Todos nós temos esses livros de registro. Tudo que a gente faz de bom e de ruim está escrito nesses livros. Então, todas as vezes que nós fazemos coisas boas, vamos estar registrados no livro de acordo com a vontade de Deus, ele vai ficar feliz com isso. Todas as vezes que nós cometemos algum pecado, esse pecado vai manchar o nosso livro. E se nós nos arrependermos desse pecado, vai estar marcado lá no livro, perdoado. Mas o registro ainda fica ali. Então os perdidos, eles vão ter vários pecados perdoados, eles vão ter vários pecados cometidos, mas no final das contas eles não tiveram arrependimento suficiente, nem viveram de acordo com a vontade de Deus suficiente para poderem ser salvos. E eles vão poder olhar os livros de registro das próprias vidas deles para entender que eles realmente não mereciam a salvação, que eles tiveram todas as oportunidades, mas não quiseram. Beleza? Beleza. Aí continua: ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida é o livro onde está escrito o nome dos salvos. A Bíblia fala que nomes são escritos e nomes são retirados. Vamos dizer que hoje nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nosso nome vai estar no livro da vida. Amanhã deixamos de fazer a vontade de Deus. Nosso nome é retirado do livro da vida. E aí fala assim: os mortos, aliás, os perdidos, né, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todos nós seremos julgados pelas obras, mas o fato é que pelas obras ninguém pode ser salvo. Olha que interessante. Vai chegar o meu nome no juízo e vai falar assim: Rodrigo, qual que é a condição do Rodrigo? Rodrigo é um pecador, porque eu já cometi pecados na minha vida. E então, como pecador, o salário do pecado é a morte. O que eu mereço? Eu mereço a morte. Aí vai passar por uma segunda fase do julgamento. O Rodrigo, ele creu em Jesus, ele viveu uma vida de acordo com a vontade de Deus, ele tentou ser uma pessoa melhor, ele tentou obedecer, ele buscou, ele creu verdadeiramente, ele amou a Deus. Se a resposta for sim, quando Deus for requerer a minha vida como salário do pecado e eu mereceria a morte, Jesus vai se apresentar como meu advogado. Ele vai falar assim: o Rodrigo realmente merecia a morte, mas eu morri no lugar dele para que ele possa ter a vida. Então a morte que ele deveria morrer, eu já morri por ele. Então eu posso ganhar a vida em lugar da morte. E aí eu sou salvo e resgatado. E aí eu posso ter a vida eterna. Agora, se meu nome for passar pelo juízo, Rodrigo, o que ele é? Pecador. Ele merece o quê? A morte. Ele fez coisas boas e ruins na vida dele, obras boas e obras más. Mas ele creu em Jesus verdadeiramente, ele viveu uma vida coerente a isso, ele obedeceu, ele foi fiel? Não. Então Jesus ele não pode se apresentar como meu advogado, porque eu não aceitei ele como meu advogado na minha vida. Então quando for se requerer o salário do pecado que é a morte, quem que tem que pagar a morte? Jesus pode pagar a morte por mim? Ele não pode porque eu não quis, eu não deixei. Então quem tem que pagar a morte? Eu mesmo. E aí eu vou ser sentenciado a essa segunda morte que a gente vai ver. Então é justamente o que fala aqui. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E fala também, a partir do verso 14, aliás, o verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Aqui quando fala morte e inferno, a palavra inferno é a palavra grega Hades, que significa sepultura. Então ele está dizendo assim, não vai mais existir morte, não vai mais existir sepultura, porque eles serão lançados no lago de fogo. Sabe aquela história que a gente escuta de inferno, que vai ter um inferno que as pessoas vão queimar para sempre? Essa ideia não é bíblica. O que a Bíblia mostra que vai acontecer é que vai existir um momento desse lago de fogo. Esse lago de fogo é o fogo que desce do céu. Esse fogo vai atingir os perdidos. E eles vão queimar de acordo com seus pecados. Alguns vão queimar muito, alguns vão queimar pouco, mas todos serão totalmente destruídos. A gente tem alguns outros textos que eu quero mostrar para vocês. O primeiro deles está no livro de Judas.
Esse Judas aqui não é Judas o que traiu Jesus, é um Judas irmão de Jesus. É só, não precisa abrir não, tá? É só para vocês, é uma visão que Enoque teve, ele fala assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, ou seja, os pecadores, acerca de todas as suas obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ou seja, os perdidos vão entender por que eles se perderam nesse momento, quando eles se deparam com Jesus nas portas da Cidade Santa. Eles vão entender que eles são merecedores da morte e vão ficar convictos de que eles não merecem a salvação porque eles rejeitaram. Eles tinham de graça, todos poderiam aceitar, mas eles não quiseram. E aí se cumpre o que fala em Romanos. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Ou seja, no final de tudo, quando for mostrado para as pessoas que elas merecem, por que elas não merecem a salvação e como elas rejeitaram esse presente gratuito que Deus ofereceu, fala que todos os perdidos, inclusive o diabo e os anjos dele, vão se curvar diante de Deus e falar: o Senhor é justo nos seus juízos. E aí fala assim no verso 15 de Apocalipse 20: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa pessoa vai ser consumida nesse fogo até deixar de existir. E o que acontece depois? Aí sim, as maravilhas da vida eterna na nova terra. E aí tem uma coisa interessante que muita gente não sabe. O paraíso que nós vamos viver não vai ser no céu, mas vai ser aqui no planeta Terra. Só que um planeta Terra restaurado, como se fosse o novo Jardim do Éden. Vocês querem ler Apocalipse 21 aí? Aí ele vai contar com mais detalhes, é bem bonito. O novo céu e a nova terra. Isso. Você pode ler até o verso 3, Guilherme, por favor. Tá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma espada ataviada para seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Pode continuar, 4 e 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Legal, né? Então você vê que nesse novo mundo, que vai ser restaurado a partir desse mesmo planeta, esse fogo que desce do céu, tem uns textos da Bíblia que falam que esse fogo, ao mesmo tempo que ele vai consumir os perdidos, ele vai limpar toda essa terra. E Deus vai reconstruir aqui um novo jardim do Éden. Tudo perfeito, tudo maravilhoso. E nunca mais vai existir morte, nem dor, nem luto, nem pranto. E ele fala que vai enxugar dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque mesmo nesse mundo perfeito, a gente vai sentir falta ainda de pessoas que a gente gostaria que estivessem lá, mas não estarão. E esse sentimento de tristeza vai ser retirado da gente para nunca mais existir. E aí, a partir desse momento, nós vamos viver uma vida perfeita aqui nessa terra, em comunhão com os animais, em comunhão com Deus e com os anjos, eternamente felizes, eternamente bem, e o pecado nunca mais vai poder existir. Não, eu entendi tudo. E você? Eu gostei. Eu gostei, Entendi. legal. Que bom que vocês gostaram. É muita coisa para pensar. Espero que vocês pensem nisso durante a semana. Para mim, então, minha cabeça. É. O Guilherme me ajuda depois. Eu vou mandar para vocês. Ô, Guilherme, se você quiser, depois eu te adiciono no grupo que a gente criou também. Tá bom. Porque aí eu mando os materiais lá. Todos esses slides que eu fiz, eu mando lá. É legal se vocês puderem sentar juntos para poder dar uma revisada. Aí vocês vão ver os textos com calma, conferir, ver se tá tudo igualzinho. Porque vocês não podem acreditar porque eu falei. Vocês têm que olhar por vocês mesmos, né? Isso é muito importante. Tá. Então, certinho, pessoal? Tudo certo. Certinho. Então eu vou falar pra minha avó passar o contato pra você. Legal. E semana que vem, se Deus quiser, se vocês se animarem, tem mais. Tá bom. Com certeza. A gente
Então a gente fica marcado, viu, Gui? Fica marcado para toda terça-feira esse horário. Inclusive, hoje Tá. eu tinha o aniversário da minha irmã hoje. Que isso? Se eu tivesse Aí, falado, a gente aí eu marcava falei para que eu outro não podia. dia. Eu falei para que eu não poderia ir, porque eu tinha um estudo hoje. Que isso? Na próxima vez você avisa pra gente e marca outro dia, viu? Não, imagina. Depois a gente comemora outro dia, não tem problema. Ah, tá bom então. Que bom. Fico muito Temos feliz que que vocês ser vieram. fiéis, né? É. A semana que vem a gente pode estudar um tema que eu gosto de pegar de segundo tema, é o tema da morte. Pra gente entender o que acontece quando uma pessoa morre. Que é uma coisa que a gente aprende errado a vida inteira. E é uma boa coisa interessante, porque ela é uma sequência de tudo isso aí, né? É. Quando a gente, na volta de Jesus, vai ter os mortos, então a gente vai precisar entender como que são esses mortos, né? São várias perguntas, né, pai? É, As perguntas tipo, o que acontece quando uma pessoa morre? Em que estado que ela fica? Pra onde que ela vai? Como é que vai ser essa ressurreição? É possível comunicar com os mortos? São muitas coisas que a gente vê no mundo hoje, mas o que a Bíblia fala disso, né? sim. A gente não sabe. É um tema legal. Aí depois, quem sabe onde a gente vai parar. Vai saber, né? É, você vê. E pior que é tanta confusão no mundo sobre isso e a Bíblia é claríssima, vocês vão ver. Então, beleza, pessoal. Vamos fazer uma oração para te finalizar? Vamos lá. Vamos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Nós agradecemos imensamente, porque o Senhor esteve presente conosco de uma forma especial nesse momento, porque o Senhor nos guiou o entendimento, porque para que possamos compreender essas coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado porque o Senhor nos revela, através da Sua palavra, os detalhes mais importantes da Tua volta para que nós não sejamos enganados e para que nós estejamos aptos a mostrar para outras pessoas que ainda não conhecem esses elementos tão importantes que elas precisam conhecer antes do fim, para que elas estejam também, assim como nós, preparados para esse momento tão importante, para que não venhamos a ser enganados, para que estejamos prontos para te esperar da forma correta e para que nós possamos ser resgatados por ti no momento da tua volta. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos traga aqui de volta, que o teu Santo Espírito nos incomode nas coisas que nós precisamos mudar nas nossas vidas para nos adequar à tua vontade. Nós pedimos que essas palavras elas sejam colocadas em terreno fértil no nosso coração e na nossa mente, para que nós não esqueçamos desses assuntos tão importantes. Nós agradecemos muito porque o Guilherme esteve conosco hoje. Nós agradecemos porque a Lili esteve conosco também. E nós pedimos que nas próximas semanas o Senhor nos reúna de novo e que o Senhor possa nos ensinar e nos capacitar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então valeu, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite. Até a próxima. Até a Obrigado, viu? próxima. Fico feliz que vocês tenham gostado. Gostamos. Gostamos bastante. Valeu, Se gente. gostou, volta de novo.